Então, definindo célula, célula é uma unidade, né, definida por membrana, uma membrana que a define e que a delimita do meio externo. Ela é preenchida por uma solução aquosa para a passagem de compostos, né? Então, a célula ela é basicamente isso, né? Ela é uma unidade definida por membrana que a separa do meio externo, preenchida por uma solução aquosa que possibilita a passagem de compostos. As formas mais simples de vida, elas são células primitivas. Então, a gente tem aqui uma cianobactéria, que é uma bactéria, né? É uma célula bem primitiva. Você vê que ela não tem nem núcleo verdadeiro, né? O seu material genético está dentro da célula, mas não está envolvido por membrana nuclear. Aqui a gente tem outra célula solitária, é uma ameba. Essa sim, ela já possui um núcleo delimitado por membrana, né? Já é uma célula, um ser unicelular mesmo. Esta é uma célula mais primitiva. Então, todos os seres humanos, né, eles são comunidades de células. Nada mais são do que comunidades de células, derivadas do crescimento e divisão de uma única célula. Então, todos os seres multicelulares, né, pluricelulares, todos nós somos seres multicelulares. Né? A gente se originou de uma única célula, que foi se dividindo, até formar um aglomerado de células, né, que foi se modificando, se moldando, né, se diferenciando até formar os indivíduos, os seres humanos. Assim também como os animais, né, eles foram um dia embrião, uma célula, um ovo, né, que foi se dividindo e gerando os animais, as plantas, a semente que foi se dividindo. E todos os seres vivos, então, eles são compostos por células, né? Desde os mais simples, unicelulares, até os mais evoluídos. Então, a célula eucariota, a gente tem dois tipos de células, né? As células eucariontes, que são as células mais evoluídas. Eu quer dizer verdadeiro, cárion, núcleo. Então, são células que apresentam núcleo verdadeiro, ou seja, núcleo envolvido por membrana nuclear. As células procariontes são as células mais primitivas. Pro quer dizer antes, cárion, núcleo. Então, antes do núcleo. Aqui está uma célula primitiva, é uma bactéria, e o seu material genético está condensado dentro do núcleo, mas não está envolvido por membrana nuclear, né? Então, ela é uma célula mais primitiva, procarionte, antes do núcleo, antes de ter envoltório nuclear, antes de ter núcleo definido. Aqui eu apresento a célula vegetal, ela é uma célula eucarionte, ou seja, apresenta núcleo verdadeiro, né? Se a gente pegar dentro desse núcleo, está a cromatina, ou seja, o material genético, né? Esse material genético, ele é constituído por dupla fita de DNA. Nessa dupla fita de DNA está contida a informação genética de cada ser vivo. No caso da célula vegetal, está contida a informação da planta, né? Do vegetal que ele está formando. Então, está tudo guardado aqui. Tudo que a planta é, toda característica que ela tem de ser verde, de ser a textura dela, né? O modo com que ela faz a respiração, com que ela se mostra e a função que ela exerce no meio ambiente, todas as características dela, está tudo guardado aqui no DNA. Esse DNA ele tem uma composição, né, assim como todas as moléculas do nosso corpo, e uma composição química, né? Por isso vocês estudam tanto química, porque os elementos químicos, aqueles da tabela periódica, né, os principais deles
são constituídos todas as moléculas de todos os seres vivos, né? As células, todas as moléculas estão compostas por elementos químicos, né? Que juntos formam compostos, né? Aqui uma molécula de fosfato, um açúcar, uma base nitrogenada que forma a dupla fita do DNA, né? Que contém, cada segmento de DNA é um gene que contém as informações de cada ser vivo. Aqui, se a gente pegar um pedaço do citoplasma, né? A gente vai ver que ele é composto de proteínas, que tem várias proteínas aqui nesse citoplasma. E que as proteínas, elas são compostas de uma cadeia de aminoácidos. E que aminoácidos são elementos químicos agrupados, né? Um amino, um grupo ácido, né? Aminoácido. E um grupo de carbono, né? Então, aminoácido. E que são 20, vocês vão estudar na bioquímica, são 20 aminoácidos. Aqui, então, esse citoplasma, ele apresenta proteínas. Geralmente, o citoplasma, ele é composto, né, de elementos químicos com ligações simples, quer dizer, porque os elementos que estão no citoplasma, eles não estão fixos. As organelas, né, igual aqui no caso o cloroplasto, que faz a fotossíntese da célula vegetal, né, os retículos endoplasmáticos, todas as organelas, complexos de Golgi, que estão aqui no citoplasma, depois eu vou falar na próxima slide, da célula animal, né, mostrando, eles não estão fixos, grudados, não, eles têm uma certa mobilidade. Por quê? Pela composição desse citoplasma, né? São proteínas de ligações simples que permite que as organelas, elas sempre possam se mover, né? Se a gente apertar a célula aqui, ela vai para lá, aqui para, né? Como se fosse assim, se beliscar aqui, vai para lá, se beliscar de lá, vai para cá, eles se movem. E falando aqui da célula vegetal ainda, então temos a parede celular. A parede celular da célula vegetal é uma parede composta por celulose. É um açúcar muito específico das células vegetais. Ele possibilita essa parede celular aqui mais rígida, né, do que é na célula animal. Então, a celulose é um açúcar, os açúcares também têm uma composição química, inclusive tem afinidade com a água, né? Porque a gente vê aqui que tem várias hidroxilas nesse açúcar, né? Que compõe a parede celular das células vegetais. Aqui está uma célula animal. Então, uma célula animal, ela também possui a sua membrana citoplasmática. Essa membrana citoplasmática, ela não tem celulose igual na célula vegetal, né? Mas ela é uma membrana glicofosfolipídica, ou seja, ela tem açúcar, que é o glicose, né? Fósforo, que é um fosfato, né? E lipídios. Então, assim é a composição dela. Né? Lipídios, fosfatos, açúcar também, né? E no seu citoplasma existem várias organelas, né? Que elas não estão fixas, como eu disse, como o citoplasma é constituído por proteínas e proteínas de ligações simples, né? Então elas podem se mover dentro do citoplasma. E ela tem um núcleo, por ser uma célula eucariótica com núcleo verdadeiro, a célula animal, ela tem núcleo definido, né? A membrana nuclear envolve o material genético, guarda o material genético lá dentro. Então, aqui a gente tem retículo endoplasmático, né? Os ribossomos, onde são formadas as proteínas. Então, as proteínas são produzidas nos ribossomos do retículo endoplasmático. Né? A informação que é produzida aqui dentro do núcleo, né, o DNA, a partir do DNA que faz uma fita de RNA,
esse RNA sai para o citoplasma e vai formar as proteínas lá dentro do ribossomo. Então, aqui no retículo endoplasmático, nos ribossomos, são formadas as proteínas que vão compor as células, compor as células do nosso corpo, né? Que são feitas, compostas de proteínas e que vão formar todas as substâncias que regulam, né? Que regulam, fazem o metabolismo do corpo. Então, a gente tem a mitocôndria. Nas mitocôndrias é realizado o ciclo de Krebs, que é a respiração celular. Né? Também vocês vão ver detalhes na bioquímica. O ciclo de Krebs é o ciclo da respiração celular. Ele, no final dele, é gerada energia para o corpo, né? Para a manutenção do seu corpo, do seu metabolismo. Então, é uma organela muito importante, né? Ela libera oxigênio, água no final, quer dizer, então, a partir do alimento que a gente ingere, né, que vai para o nosso sangue, que vai para as nossas células, esse carboidrato ele é quebrado, né? A glicólise ela é feita no citoplasma da célula, né, até a sua degradação a piruvato. O piruvato é o que entra na mitocôndria e começa o ciclo de Krebs. E nesse ciclo de Krebs, ele vai quebrando até surgir elementos simples, como o oxigênio, o hidrogênio, né? Ele vai quebrando até nos elementos mais simples, gerando energia. Porque a energia, né, de acordo com a física, ela é gerada no processo de uma reação exergônica, né? Onde há quebra para gerar energia. Na endergônica, lembra disso? Você subindo uma rampa, né? Você está concentrando energia, né? Concentrando energia, despendendo energia. Já na descida, né, você está liberando energia. Né? Então, no ciclo de Krebs, há uma liberação de energia. Né? Quer dizer, para poder manter o organismo funcionando. O complexo de Golgi, ele é para fazer a excreção, né, de partículas, da celular. O lisossomo é que faz a digestão de partículas. O lisossomo, ele é uma organela muito própria da célula animal. Né? Então, ele digere as proteínas que são formadas no retículo endoplasmático. Algumas têm que passar pelo lisossomo. E esse lisossomo vai digerir, né? E depois ele vai, ou uma outra proteína que entra na célula, né? Porque, como eu falei, a célula, ela é uma unidade delimitada por membrana preenchida de uma solução aquosa que possibilita a passagem de compostos, né? Então, pela membrana passa compostos, né? Está passando compostos que entram, compostos que saem, né? Pelo processo de difusão, tem vários processos, né? Que fazem essa passagem de compostos. Então, o lisossomo digere e depois passa pelas várias vesículas do complexo de Golgi e são excretados. Por exemplo, os hormônios, né? Os hormônios, quando eles entram na célula, eles são produzidos dentro das células, são células específicas. Então, são células de glândulas, né, da tireoide, de glândulas da pituitária, tem várias, né, tem várias. Adenipofisárias, né, tem várias células, várias glândulas, que dentro delas tem células específicas que produzem esses hormônios.
Aí eles entram na célula, são digeridos, depois passa pelas vesículas, são excretados, né? Alguns se formam assim dentro das células específicas. Então, essas organelas, sempre ela tem as suas funções, né, definidas, como eu falei aqui. Aqui é uma célula animal em 3D, então tem um núcleo. Dentro do núcleo está em 3D, né? Tem os cromossomos. Os cromossomos, eles são compostos de dupla fita de DNA. Eles nada mais são do que a dupla fita de DNA condensado. Então, 10 metros, né? Em cada cromossomo. Aqui, condensado lá dentro. Então, é aqui dentro do núcleo que estão os cromossomos, que está guardado no nosso material genético. A célula fundadora do ser humano, né, é o ovo zigoto. Então, como que é formado o ovo zigoto? Um óvulo da fêmea, né, e um espermatozoide do macho, né? Então, os dois são células haploides per se, são células que contêm metade do número de cromossomos de uma célula normal nossa. Porque a nossa célula fundadora, da qual nós fomos originados, ela contém 46 cromossomos, né? Nós, seres humanos. Então, 23 mais 23, 46. 46 é o ovo zigoto, né? Aí, quer dizer, olha o tamanho do óvulo, olha o tamanhozinho do espermatozoide, né? Mas, aqui tem número, né? Então, são vários espermatozoides. Apenas um vai fecundar o óvulo. E esse um forma um ovo zigoto. Essa única célula, ela vai se dividindo em duas idênticas, se dividindo em duas idênticas, formando aquele aglomerado de células que os cientistas, né, médicos, biólogos, chamam de célula pluripotente. Essa célula pluripotente, ela vai crescendo, se diferenciando, algumas vão se diferenciando em células neuronais, células musculares, células de cada tecido, e algumas vão morrendo, né, para formar, moldar, para não ficar, para a gente não ser monstro, né? Algumas são programadas para morrer, e é um tipo de morte diferente. Como ela é programada, né? Então ela é uma morte que não causa dano para o organismo, né? Depois eu vou explicar essa diferença. Então, algumas são programadas para morrer, né? Vão morrendo e montando o fetinho, né? O ser humanozinho que está lá dentro, que vai se formando. Crescimento e divisão celular. Como acontece? Então, como acontece esse crescimento e divisão celular? Né? O ovo zigoto fecundou, primeiro ele cresce, depois ele se divide em duas idênticas. Então, é o chamado ciclo celular. A gente tem uma fase longa, que é a fase de intérfase. Essa intérfase, ela é constituída da fase G1, que é uma fase de crescimento. A fase S, que é a fase de duplicação do DNA lá dentro do núcleo. Então, o cromossomo, o DNA lá dentro do cromossomo, ele se estende, ele abre e ele cria cópias. Cada fita dele cria uma cópia complementar à outra. Então, ele se duplica primeiro e é na fase da intérfase. E depois tem a fase G2, que é outra fase, que a célula também cresce, a célula monitora meio externo, meio interno, vê se está tudo em equilíbrio, para poder começar a divisão celular. Essa divisão celular, que essa faixa vermelha aqui, ela é fase M e citocinese. Né? Fase M, o núcleo se divide por mitose. Né? Fase M, o núcleo se divide por mitose, e tem também
a célula se divide em duas pela citocinese. O citoplasma também se divide em dois. E a fase M, que é a fase de divisão celular. Então, aqui, ciclo celular, né? Aqui a intérfase, como eu falei, né? Aqui já tá, ela já coloriu mais ela aqui, a intérfase, né? Que a M é esse pedacinho aqui, que no outro slide estava em vermelho. Né? A G1, a célula cresce de tamanho. Na fase S, né, ocorre a fase de síntese do DNA, quer dizer, lá dentro do núcleo, lá no cromossomo, a dupla fita de DNA ela se estende do cromossomo, ela abre e cada fita molde, cria uma fita complementar, né? E aí se duplica. Esse DNA se duplica. Depois que faz a fase S, tem a fase G2, que é a fase de monitoramento, para ver se está tudo ok, às vezes crescer um pouquinho mais. E para começar a fase M, que é a fase da divisão do núcleo e da divisão do citoplasma. Bom, então aqui está a célula ovo, né? Ela vai se dividindo em duas, formando aquele aglomerado de células, né? Essas células, algumas vão se diferenciando em vários tecidos. No tecido epitelial, no tecido conjuntivo, no tecido muscular. Lembra que eu falei que quem faz essa diferenciação, por exemplo, o ovo ou zigoto, ele contém as informações do ser humano. O ovo do ser humano de 46 cromossomos, ele contém as informações do ser humano. Então, ali no programa dele, lá dentro do núcleo, naquela dupla fita de DNA, já tem falando, você é ser humano. Né? Então, as características que você tem que formar são essas. Você tem que formar esse tipo de tecido, né? Para depois ir formando os órgãos, né? E formando o ser humano. Algumas células aí vão morrendo, vão programadas para morrer, vão morrendo e vão moldando o ser humano. Então, a fase S, que é a fase de síntese, né? Síntese é a síntese do DNA, é a replicação do DNA. Ou seja, a duplicação dos cromossomos, né? Porque se os cromossomos eles são compostos por dupla fita de DNA condensadas aqui dentro, né? Se duplica a dupla fita de DNA, duplica os cromossomos, certo? Então, depois da fase G1, vem a fase S de duplicação dos cromossomos, do DNA. O cromossomo, né, em forma de X aqui, né? Tem dois braços menores, dois braços maiores. Esse braço menor é chamado de P, esse braço de baixo maior é chamado de Q. Né? Isso dentro da genética, depois, né, mais para frente, outras aulas, a gente vai ver isso. E o que são genes? Os genes estão dentro do núcleo, mas o núcleo tem cromossomo, dupla fita de DNA. O que é gene? E os genes, onde estão? Gene é um segmento da dupla fita de DNA. Aqui, ó, dá para ver? Gene é um segmento, um pedaço da dupla fita de DNA. Pedaços de fita de DNA específicos são chamados de genes, né? E eles estão compondo o cromossomo. Né? Então, genes são segmentos da dupla fita de DNA, né, que compõem os cromossomos. A replicação do DNA, né? Então, eu pus um vídeo da replicação do DNA. Esse vídeo, a gente consegue ver ele online. Eu vou ver se... Tá, deu certo. Então, aqui eu vou passar um vídeo da duplicação do DNA, para vocês verem. Né? A dupla fita do DNA, lá ela se estende do cromossomo, né? Ela se abre, aqui, lá no cromossomo, tá vendo? Ela se estendeu, aí ela desenrolou, se abriu, né?
A helicase ela desenrola e abre a dupla fita. E de cada fita molde é formada uma outra fita, né? Que é formada na direção 5' 3', ou seja, ele vai adicionando nucleotídeos aqui complementares aqui, ó, nessa direção. Vai colocando na região 3', né? Para ir formando a 5', 3'. E essa aqui se formando de modo contínuo, essa aqui de modo descontínuo. 5' para 3'. Adicionando na 3' e depois vindo ao contrário. Então, a fase S, que é a fase de replicação do DNA, né, lá dentro do cromossomo, compondo o cromossomo, ela é feita dessa forma. Certo? Vamos para o próximo slide. Aqui. Então, agora eu falei da fase S, né? Como que esse DNA se replica. Agora eu vou falar da fase M, mitose ou citocinese. A mitose é a divisão do núcleo, a citocinese é a divisão do citoplasma. E é aquela fase M, né, daquele ciclo celular que eu mostrei. Então aqui, né, tá uma célula em intérfase ainda, na fase G2, antes de começar a divisão, né? Então aqui tá o núcleo, ele tá em intérfase, terminou de duplicar o seu DNA, né, passou por aquele período de monitoramento, se tá tudo ok, se tá tudo certo, pode até crescer um pouquinho. Essa célula, ela está se preparando para a divisão nuclear. Aí os centrosomos, eles saem do núcleo. Esses centrosomos, e se duplica, ele se duplica, né? E ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. Esses centrosomos, eles vão formar um fuso, quer dizer, eles vão se ligar às proteínas das quais são compostas do citoplasma, que eu falei que o citoplasma é composto de proteínas, né? Com ligações simples. Então, essas proteínas são microtúbulos, são filamentos de actina, né? E esses fusos, eles vão se ligar a esses filamentos de proteína do citoplasma e eles vão caminhar para direções opostas, né, da célula, para poder organizar essa divisão nuclear, iniciar essa divisão do núcleo. Aí, na prófase, acontece isso, né? Os centrosomos, eles começam a caminhar para as extremidades da célula. O núcleo começa a se desintegrar, né? A membrana nuclear começa a se desintegrar, né? Na primeira fase da meiose, que é a prófase. Aí na prometáfase, que é a próxima fase da mitose, esses centrosomos, eles já estão bem nas extremidades, né? Formando aquele fuso aqui com os microtúbulos, com os filamentos de actina. Os fragmentos do envelope já vão desaparecendo, né? Todo o núcleo. E os cromossomos, eles vão se alinhando, formando o cimetocoro, né? Porque ele aqui na intérfase, ele está bagunçado, porque ele se replicou e ficou todo bagunçado. Aqui na prófase, né, ele já começa a se organizar. Aqui o centrossomo começa a ir para as extremidades, e aí os cromossomos, eles começam a se condensar, né? Porque aqui duplicou na primeira fase da mitose. Esse cromossomo duplicado, ele começa a se condensar,
Os centrossomos vão, né, puxando os microtúbulos para as extremidades e começa a organizar, a se formar na prometáfise o cinetocoro, que vai manter a forma, né, do cromossomo, né, ele vai unir as duas cromátides, né, dos dois cromossomos. E vai depois, na fase seguinte, que é a fase da metáfase, ele vai alinhar esses cromossomos na chamada placa metafásica. Então, os centrossomos, eles caminharam para as extremidades, formando aquele fuso, né, com os microtúbulos aqui, já organizando esses cromossomos na placa metafásica. Essa fase, né, de metáfase é uma fase muito importante, porque no laboratório de genética, né, faz-se o cariótipo, né, para o estudo genético, por exemplo, no caso, para saber se um embrião, um feto, na reprodução assistida principalmente, vai ter anomalia ou não, colhe-se o sangue do cordão umbilical, faz-se a cultura de células. A cultura de células é para quê? Para as células irem se dividindo, né, na cultura. E aí, elas vão se dividindo e vão formar, vão passar por essas várias fases, né, que é a fase de divisão nuclear. Então, nessa fase da divisão nuclear, nessa fase da mitose, que é a metáfase, os cromossomos vão estar alinhados na placa metafásica. Porque, como eu falei, né, ela é a terceira fase. Quer dizer, tem a prófase, onde os cromossomos que estão duplicados, eles vão se condensando, né? A prometáfase, os centrossomos, eles vão se condensando e formando o cinetocoro, né? A forma de X. Na metáfase, eles vão se alinhando. O fuso já vai alinhando eles na chamada placa metafásica. Então, nesse estudo do cariótipo, nos laboratórios de genética, eles conseguem, na cultura celular, parar a divisão celular, parar nessa fase da metáfase. Né? Por quê? Porque aí é uma substância chamada colchicina, né, que eles colocam na cultura, e a cultura para a divisão nuclear nessa fase da metáfase, da mitose. Terceira fase da mitose. E aí, por coloração específica, né, você vai lá, monta uma lâmina, né, com um pedaço pouco da cultura, né, da cultura parada, e faz a coloração e olha no microscópio. Vê se esses cromossomos, eles estão íntegros, se não houve nenhuma duplicação, nenhuma deleção, ou porque logo ali nesse exame, né, você já detecta se o feto, né, vai ter alguma anomalia ou não. É claro que ele não é o exame 100%, né? Tem outros exames com colorações com anticorpos específicos que são mais precisos, né? Mas é um exame importante feito rotineiramente nos laboratórios de genética. Então, depois da fase da metáfase, a fase da mitose seguinte é a anáfase. Na anáfase, os fusos vão separar as cromátides irmãs. Então, as cromátides irmãs, elas vão sendo puxadas pelo fuso, né, e separadas pelo fuso. E nessa segregação é que, às vezes, pode acontecer de haver erro de segregação aqui na anáfase. E aí, ao invés de separar direitinho as cromátides irmãs, uma cromátide irmã vem para cá
E aí fica com o número de cromossomos da célula, fica errado, né? Uma fica com um a mais do que o outro. Mas isso é nas anomalias, né? Chama aneuploidias, e a gente vai estudar isso em separado. O normal da fase ocorrer é assim: a anáfase, as cromátides irmãs se separam, né? Os fusos, eles vão puxando, separando as cromátides irmãs. E na telófase, né, vai ocorrer a formação de 2 novos núcleos, né? Finalmente, esse núcleo se dividiu, essa célula se dividiu, né? Aí vai formando 2 novos núcleos e depois a citocinese, né? Depois que o núcleo se dividiu, a citocinese ela vai e reparte o citoplasma também. Por quê? Na fase G1 e G2, que eu falei que as organelas vão crescendo, que a célula vai crescendo, as organelas elas também vão crescendo, né? Se duplicando. E algumas, então, só se repartem. Depois que o núcleo se dividiu, elas só se repartem, formando 2 células, né? Depois da telófase. Então, aqui, esse é um vídeo que eu acho que não é necessário passar, porque eu já expliquei. Então, eu falei do ciclo celular, né? Das fases G1 de crescimento, S de síntese, G2 de preparação para divisão, monitoramento. E a fase M de duplicação, né? Onde ocorre a mitose e a citocinese. Então, agora eu vou falar do sistema de controle do ciclo celular. Porque entre uma fase e outra, entre a fase G1 e o início da replicação e o início da fase S, existe um controle, são proteínas que fazem essa regulação, esse controle, para passar de uma fase para outra. Vou explicar. É o complexo ciclina-CDK. Ciclina é uma proteína, CDK é uma proteína quinase, né? Quinase é uma proteína que ativadora, né? Dependente de ciclina. Então, ela é uma proteína dependente de ciclina. Tem um chamado complexo ciclina-CDK, né? A ciclina que se une à ciclina dependente de ciclina, né? Ela vai atuar da fase G1, que é a fase que inicia, né, de crescimento celular. Para a fase S, vai ter um complexo ciclina-CDK, né, que vai ativar para passar de uma fase para outra, né? Como que acontece isso? Aqui está a ciclina, proteína ciclina, aqui está a CDK. Dependente de ciclina, ela se encaixa direitinho lá, né? E ela vai, e depois esses fosfatos, só que assim, antes dela começar a atuar, ela não começa atuando de vez não. Primeiro, tem que ver se a fase G1, a célula realmente ela ganhou o corpo, ela cresceu, para começar a fase S. Tá pronta para começar a replicação do DNA? Sim, tá. Aí então vem uma proteína fosfatase, ela vem uma fosfatase, né? Retira o fosfato inibidor, uma outra fosfatase retira o fosfato inibidor e ativa. Então, é uma proteína fosfatase ativadora. E ela, então, ativa a fase S. Assim, da fase S para a fase G2, né? Tem um complexo ciclina-CDK e a CDK2. Então, na intérfase, é sempre uma ciclina com a ciclina CK2. Depois da fase G2 para a fase M, é a ciclina B com a CDK1. Então, a CDK1 é da fase G2 para a fase M, né? Tem esse complexo, que é um complexo que vai ativar a passagem de uma fase para outra. Da fase M para a fase G1 é a ciclina D, CDK.
Então, além, né, do sistema de controle desse ciclo celular, que controla, né, tá na hora de passar para essa fase, a replicação tá ok, tá tudo em equilíbrio, vamos passar. Né, da fase S para a fase G2, a replicação ocorreu ok, eu posso ativar, porque se não puder, ela bloqueia a divisão, até que tudo fique em equilíbrio para ela poder começar. Né? Então, além disso, daquele sistema de controle que eu falei, a gente também tem o controle do número e do tamanho das células. Porque elas não vão se dividindo assim, elas têm que se dividir de acordo com a programação que está no DNA, lá no núcleo, né? Então, o número delas que está sendo produzido, ele também é controlado, né? Então, assim, vai produzir tantas células para formar o intestino, mais tantas para formar o estômago, mais tantas para formar a célula, né? E como que é? Esse número, ele é controlado como? Através da morte programada. Lembra que eu falei lá? Então, essa morte programada, ela chama-se apoptose. A apoptose, ela acontece de propósito, né? Então, ela é uma morte celular sem causar dano, sem causar prejuízo para o organismo. Porque existe aquela morte celular por necrose, né? Onde a célula, ela morre e ela muitas vezes ela derrama seu líquido lá dentro, né? Provocando uma inflamação, né? As células leucocitárias, que são as células de defesa do organismo, começam a se proliferar, né? E ela começa com aquele extravasamento, né? E gerando dano, né? Gerando prejuízo para o organismo. Então, essa morte programada, ela é uma morte chamada morte limpa. É diferente da morte da necrose, porque ela já é programada. Então, como que ela acontece? O seu núcleo, ele vai se condensando, né? O seu citoplasma, ele vai se fragmentando. E a célula vai como que murchando, né? E se desintegrando. E esses fragmentos que ficam, eles têm sinais que chamam as células macrocíticas, as células fagocíticas, né? Que para ir lá e fagocitar e acabar de limpar, né? E esses detritos, esses fragmentos, eles não são tóxicos, eles são apenas os macrófagos conseguem eliminá-los. Né? Então, é uma morte que é programada, que não gera dano e que já é programada mesmo, né? Para poder formar o ser humano. E o tamanho, como que é? Eu falei do número, né? Que é o controle do número. É por apoptose. O controle do tamanho, ele é muitas vezes, além dele ser já programado, né? Cada célula que já é programada, uma vai se comunicando com a outra, né? E isso vai ajudando com que todas fiquem da mesma forma. Por exemplo, as neuronais sejam todas daquele jeitinho lá, cheia dos detritos, forma de estrelinha, né? Que as do músculo liso já sejam mais lisas, diferentes, as do músculo esquelético, cada uma. Então, de cada tecido, de cada local, seja diferente. Então, isso são... E que para elas também sobrevivam e... Por exemplo, as neuronais, né? Elas são formadas e elas sobrevivem quase durante toda a vida do ser humano, né? Já as do intestino, elas estão sempre morrendo e outras, algumas sofrendo apoptose, outras sendo produzidas, né?
divididas, porque o tecido do intestino ele tem que estar sempre se renovando, né? Ele é um órgão que trabalha muito, né? Porque a gente alimenta, a gente tem que... faz parte do tubo digestivo, né? Então ele tem que estar sempre... E é um órgão que trabalha muito para metabolizar, fazer o metabolismo humano. Então, essas células também, elas vão se comunicando uma com as outras, e isso vai fazendo com que os fatores de sobrevivência, os mitógenos, que são aquelas proteínas quinase, ativadoras, né, que ativam a divisão, ou que falam, não precisa ativar. As que ativam, né, fala, agora está na hora de produzir mais, porque algumas morreram, vamos renovar esse tecido. Então, são os mitógenos. Os fatores de crescimento, que são os fatores que falam, por exemplo, as plaquetas, né? Isso vem muito das plaquetas. É um ótimo exemplo. Se você tem um corte, né? Aí você cura essa ferida e tal. E o que está acontecendo? Para você não sangrar até estancar todo o seu sangue. O que acontece? Vem essas células plaquetárias, né? Começa a formar as plaquetas, os fatores de crescimento, né? Vão ativar o número dessas plaquetas, né? Para eles aumentarem, para essas células, elas crescerem, né? São os fatores de crescimento que vão ativar e fazer com que essas plaquetas se proliferem para poder formar o tampão lá, né? No processo da coagulação, né? Sanguínea. Então, é isso. Então, são esses sinais que as células se comunicam entre si. Bom, aqui eu falei da fase M, né, da divisão do núcleo, da divisão do citoplasma, para formando o ser humano, né? Então, é uma célula formando duas idênticas, né? Se dividindo por mitose. E no meio ambiente, né? Os seres assexuados, né? Que não precisam do sexo, da relação sexual para se proliferar, para gerar um indivíduo, né? Um filho, uma prole, né? Eles se dividem, então, mitodicamente. Um vai gerando duas idênticas, vai gerando duas idênticas. Nós, seres humanos, para a gente ser formado, também a partir de uma célula que vai gerando duas idênticas, duas idênticas. Mas, para a gente formar um indivíduo, um outro indivíduo, a nossa reprodução é chamada sexuada. E reprodução sexuada, ela é obrigatório que exista a divisão por meiose. E não só a divisão por mitose. Então, a mitose gera duas idênticas. A meiose, metade, ela vai gerar metade de uma célula, né? De uma célula de 46 cromossomos. Ela vai gerar metade, então ela vai gerar uma célula de 23 cromossomos. 46 dividido por 2, 23, né? Então, no caso, nós mulheres vamos formar o óvulo. O óvulo é uma célula haploide, ou seja, advinda de meiose, né? Metade dos cromossomos, 23 cromossomos, tem o óvulo, né? Nos homens, o espermatozoide também é uma célula haploide, metade, meio, advindo de meiose, né? 23 cromossomos. Então, isso ocorre no período da puberdade, né? A mulher começa a ovular, né? A partir do início do seu ciclo menstrual.
e os homens começam a produzir os seus milhares de espermatozoides. Então, eu vou explicar como que acontece essa meiose. Lembrando aqui que cada célula do nosso corpo tem um par de cromossomos, né? Cada célula do nosso corpo contém o mesmo número de cromossomos, que são 46. E mais tarde eu vou falar sobre isso, né? É melhor não falar agora para não complicar. Bom, células haploides são os gametas, né? O óvulo nas mulheres, os espermatozoides nos homens. São células haploides, né? Elas têm início com a divisão das células idênticas. E eu falei... Ai, peraí, gente. O que aconteceu aqui? Desculpa. E a gente parou nesse slide aqui. Eu estava falando da divisão meiótica, né? Onde dessa divisão é uma divisão própria dos seres sexuados, os que precisam da divisão da reprodução sexuada para gerar descendentes, né? Um só não gera dois idênticos, né? Nós não somos seres unicelulares, nós somos seres multicelulares, né? Então a gente, para criarmos o nosso descendente, a gente precisa de um outro companheiro, né, que produza um gameta que é diferente do gameta que eu produzo, né? Então existe uma fêmea, existe um macho, né? E o gameta da fêmea e do macho é que vai produzir uma célula completa. E a partir dessa célula completa, chamada de célula somática, é que vai as divisões mitóticas vão gerando duas idênticas, formando o ser. Então, seres sexuados, né, eles possuem dois tipos de divisão celular. A divisão mitótica, né, por mitose, e a divisão por meiose. Onde a divisão por meiose, ela vai gerar duas células com metade do número de cromossomos, né? Duas células meio, né? Então, duas células com metade do número de cromossomos. Então, eu vou voltar agora um pouco os slides. Porque aí eu falei aqui, né? Onde eu comecei a falar de meiose foi nesse slide aqui. Então, eu falei que a meiose, ela acontece a partir das células germinativas. Essas células germinativas, elas estão localizadas no aparelho reprodutor de cada ser humano. No caso das mulheres, das fêmeas, ela vai estar localizada nos ovários, né? E nos homens vai estar localizada nos testículos. Então, a meiose, ela é uma divisão composta de duas divisões, na verdade, né? Meiose 1 e meiose 2. Mas ela se inicia, então, na meiose 1. A meiose 1, ela se inicia a partir das células germinativas. No caso do homem, ela se inicia a partir da espermatogônia. Na mulher, ela se inicia a partir da ovogônia, né? Então, lembra lá do ciclo celular? Como que acontece essa espermatogônia e essa ovogônia? Primeiro, elas passam pela fase G1. G1 é uma fase... Só um minuto, gente. G1 é uma fase de crescimento, então, onde a célula, ela cresce, ela ganha corpo, né? E duplica suas organelas citoplasmáticas, cresce, né? E depois tem aquelas proteínas ativadoras, reguladoras, que regulam quando vai começar a fase S, que é a fase de síntese, de duplicação do DNA. Duplicou o DNA, né? Os cromossomos foram duplicados,
e tudo, tem a fase G2, que é a fase de monitoramento, e depois lá na mitose vai entrar na fase M, que é a fase de divisão mitótica e citocinese. Aqui, no caso, né, nas células germinativas, na meiose 1, vai começar a meiose 1, né, lá no ovário, lá no testículo. A meiose 1, ela vai começar, ela também tem aquelas fases, ela tem prófase 1, tem metáfase 1, anáfase, até a divisão do núcleo. Na telófase, a formação de 2 núcleos, de 2 novas células, né? E a meiose 1, ela ainda gera 2 células de 46 cromossomos. A meiose 2, a partir da meiose 2, na meiose 2 não ocorre duplicação do DNA, então não tem fase S, né? Não tem fase S, mas tem a prófase 1, né? A metáfase, aliás, a prófase 2, porque é meiose 2, né? A prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2, telófase 2, gerando 2 células com metade do número de cromossomos, né? Então, cada célula que advinda da divisão da meiose 1, né, gerada pela meiose 1, vai se dividir na meiose 2, gerando 2 de 23 cromossomos. Então, ao geral, 4 células foram formadas, né, no final da divisão meiótica. Então, aqui tem uma célula de 46 cromossomos. Como eu falei para vocês, a própria meiose, a meiose 1, ela se inicia a partir de uma célula de 46 cromossomos, né? E aí ela é uma divisão reducional, ela vai se reduzir depois a 23, as células de 23 cromossomos. Mas todas as células do nosso corpo, elas contêm 46 cromossomos, a não ser os gametas, né? As células que foram geradas, as células germinativas que foram geradas e que são chamadas gametas, né? Gameta feminino é o óvulo, gameta masculino é o espermatozoide. A não ser o óvulo e espermatozoide, todas as outras células do nosso corpo, chamadas de células somáticas, né? Elas são 46 cromossomos. Então, aqui tem um cariótipo, né? É um exame que se faz nos laboratórios de genética, né? A partir de cultura de células. A gente tem, então, 23 pares de cromossomos. Na verdade, a gente tem 22 pares de cromossomos normais e 1 par de cromossomo sexual, né? Isso está em todas as células do nosso corpo, né? Com exceção do óvulo e do espermatozoide. Todas as outras células, todas, seja ela sanguínea, neuronal, muscular, da epiderme, todas as células do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos. 1 par de cada cromossomo, né? Um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai, porque é assim que nós fomos gerados, né? A nossa célula ovo ou zigoto, que deu origem ao que a gente é, né? Ela foi formada por quê? Por um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai, que juntos, né, formaram quer dizer, 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, né? Porque uma célula da mãe, um óvulo da mãe contém 23 cromossomos, né? Advém de meiose. O espermatozoide pai, mais 23 cromossomos. Formou ovo zigoto, 46 cromossomos. Então, a gente tem, todas as células do nosso corpo tem 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, né? E a gente tem, na verdade, são 22 com um é o sexual, né? Que vai estar lá na célula germinativa também, e dela vai se reduzir a meiose, depois da meiose 2, gerando o óvulo ou gerando espermatozoide. Bom, então aqui, os nossos cromossomos sexuais, né? A gente tem um da mãe, um X materno da mãe
um X paterno do pai. Os homens vão ter um X materno da mãe, um Y paterno, né, do pai. E, bom, a divisão meiótica, ela vai ocorrer lá no testículo, no ovário, a partir da célula germinativa. São células específicas que vão sofrer o processo da divisão meiótica. Meiose 1, meiose 2. Então, essa divisão a partir da célula germinativa de 46 cromossomos, ela vai ter um início, que é a prófase 1, né? Então, ela vai ser constituída, né? A meiose 1, de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, que divide em duas células ainda de 46 cromossomos. Na meiose 2, essas duas células, né, ainda de 46 cromossomos, vão sofrer a prófase 2. Elas não vão ter fase S, não vão replicar, duplicar o DNA de novo, não. O DNA de novo, ele é duplicado para iniciar a meiose 1. Ele não é duplicado para iniciar a prófase 2 da meiose 2, não, né? Mas a prófase 2 vai acontecer da mesma forma também. O núcleo vai começar, né? O núcleo formado aqui na telófase, cada uma delas ali vai começar a se desintegrar, os fusos vão para as extremidades, vai ocorrer um emparelhamento dos cromossomos, depois anáfase, depois telófase. Bom, agora eu vou voltar, eu vou falar da prófase 1, que é o início da meiose 1. Então, é uma fase muito importante, como eu disse antes, né? Ela é subdividida em várias subfases, né? E é a prófase 1, somente na meiose 1, a prófase 1 possui essas subdivisões. Então, leptótomo, onde os cromossomos, eles começam porque depois da intérfase, né? Porque a célula germinativa, ela ainda é uma célula de 46 cromossomos, e ela passa pelo ciclo celular, né? Então, ela passa G1, cresce, depois tem a fase de síntese, duplicação do DNA, depois tem a G2, e depois entra, ao invés de entrar na fase M da mitose, vai entrar na divisão da meiose, né? Aí, ela não vai ter a fase M, então ela vai ter a fase da meiose. Aí ela começa na prófase 1. Os cromossomos começam a se condensar, né? E o núcleo começa a se... Aqui os cromossomos começam a se condensar. Aí eles começam a formar bivalentes. Os cromossomos da mãe começam a encontrar com o outro da mãe e formar um par. Entendeu? As cromátides da mãe começam a formar par com outra cromátide da mãe e se emparelhar, né? Cromossomo materno e cromossomo paterno juntos. Começa a se formar. Já aqui no zigótomo, né? Aí aqui no paquítomo, eles acabam de se completar, né? Cromossomo paterno com paterno, materno com materno, né? E essa escolha, né, um materno escolher outro paterno, é aleatória, né? Não é um materno vai se encontrar com outro materno, um paterno vai se encontrar com outro paterno, e eles vão se emparelhar aqui, nessa subfase do paquítomo. Do diplótomo, subfase da prófase 1, vai começar a ocorrer o quê? Formação de quiasmas, pontos de encontros entre os cromossomos masculinos e os cromossomos femininos, né? Entre os cromossomos maternos e os cromossomos paternos, pontos de encontro, né? E vai começar a ocorrer troca de segmento de genes. Lembra que eu falei que gene é um segmento do DNA, do proteína? Então, vai ocorrer troca de segmentos desses genes, né? Então, isso é informação genética que está sendo misturada, né? Que está sendo miscigenada ali, né? Aí depois, na diacinese, né, o quiasma ajuda
a emparelhar e a formar o cinetocoro para poder organizar direitinho esses cromossomos, né? E emparelhar eles direitinho e começar já a organizar eles direitinho para entrar na fase da metáfase. O núcleo começa a se desintegrar, então, a se fragmentar. Aqui eu vou mostrar um vídeo da prófase. Esse vídeo está muito bom. Meiose e variabilidade genética. Recombinação e distribuição cromossômica. Falando da prófase, né? Há diferentes processos que podem originar variabilidade genética numa divisão meiótica celular. Falando de variabilidade genética, Pela chamada na prófase 1, evento que a grande maioria de células animais realiza. então a célula em intérfase, depois que o DNA está duplicado, né, fase G2, ela vai ser ativada para, ao invés de fase M aqui, para meiose. Vai entrar então na prófase 1 da meiose. Lá no ovário, lá no intestino. No lepotópino, ó, eles quando se condensam já se ligam no inventório nuclear. No cigótomo, eles já emparelham, né? Cromossomos se unem com o materno, os paternos se unem e se emparelham. Vamos analisar melhor. Essa imagem demonstra a formação de bivalentes. Bivalentes. Dois cromossomos começam a formação do complexo. Então, cromossomo do pai vai se emparelhar com o da mãe. Aliás, da mãe com outro da mãe. O do pai, outro com o pai, formando os bivalentes. Na fase do paquítono, troca de segmentos do cromossomo, gerando mais variabilidade genética ainda, né? Além de um já ter escolhido o outro se emparelhado aleatoriamente, ainda tem um crossover que começa a trocar segmento, né, de gênero. A manifestação psicológica do fenômeno anterior, o crossover. Aí o diplótomo, né, já ocorreu. E depois, então a recombinação, ela tem, que acontece na escolha de cada cromossomo, escolhe outro materno aleatoriamente, já tem 2N possibilidades, né, de criar óvulos diferentes ou espermatozoides diferentes um do outro. Além disso, ainda tem a... aqui já passou da próf, já está na metáfase 1, né? Que os quiasmas ajudam a posicionar aqui na metáfase 1 os fusos, né? Os centrossomos, os microtúbulos já se posicionam e formam a placa metafásica. Cromossomo materno emparelhado com o cromossomo paterno, né? Recombinados, né? Variação genética. Cada óvulo vai ser diferente, vai ter uma informação diferente da outra. Porque em cada meiose tem essa troca de segmentos, tem essa escolha aleatória de um par com o outro, né? O que dá características, informações diferentes para cada óvulo produzido, para cada espermatozoide produzido. Então, no final, ainda vão gerar, né, células com 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, no final da meiose 1. Né? E cada uma dessas células geradas na meiose 1 vão ter uma informação diferente da outra. E a partir agora, a partir passar para o outro agora. Então, essa variabilidade genética, né, ela acontece
partir da fase do zigótomo, né, onde um materno já começa a procurar o outro materno, um paterno já começa a procurar outro paterno, formar par com outro paterno. Né? E essa escolha do par acontece de modo aleatório. E isso é chamado de combinação independente. Depois, no paquítono, subfase da prófase 1, né, da meiose, ainda tem a recombinação genética ou crossing over, a troca de segmentos entre cromossomo paterno e materno, que está emparelhado lá, formando aquele bivalente, né? Então, isso é a variabilidade genética. No final da meiose 1, né, a telófase formou já 2 novos núcleos, 2 novas células, ainda de 46 cromossomos, porém cada uma já contém uma informação genética bem diferente da outra, né? Pedaços de genes, cromossomos, pares já compostos, né? Pareados aleatoriamente, né? E recombinações genéticas, cada uma já contém uma informação totalmente diferente da outra, né? Para agora, então, iniciar a segunda fase da meiose, quer dizer, a meiose 2, né? Depois de geradas 2 células a partir da meiose 1, com conteúdo genético já diferente, né? Lembra que, olha o tanto que é diferente, então, apesar de elas terem 46 cromossomos, elas não são idênticas. E na mitose, no final da mitose, gerou 2 idênticas. 46 cromossomos, né? Mas com a mesma informação genética. Aqui não. Aqui o pareamento já foi aleatório. A troca de segmentos, o crossing over, já misturou informação. Então, cada célula gerada da meiose 1, apesar de terem 46 cromossomos, contém informações diferentes uma da outra. E aí, então, vai começar a meiose 2, que se inicia na prófase 2. Então, da meiose 1 para a meiose 2, não tem replicação, não tem fase S. O ciclo celular não tem fase S, não tem esse período da intérfase. A intérfase não é completa, não tem fase S. Não tem duplicação do DNA, não tem. Ele só vai se replicar para iniciar a intérfase completa, para iniciar a meiose 1. Da meiose 1 para a meiose 2, não tem fase S, não tem duplicação do DNA. Mas a prófase 2, né, ela vai, os centrossomos vão caminhar a partir da célula gerada na meiose 1, de 46 cromossomos ainda, ela vai se condensar, os cromossomos, os centrossomos vão caminhar para as extremidades, né? Esse núcleo vai se desintegrar, os microtúbulos aqui do fuso vão emparelhar esses cromossomos. Então, de forma que as cromátides irmãs vão ser separadas, né? Então, diferente aqui, ó, cromossomos completos, materno vai para um lado, paterno vai para o outro. São separados, né? Cromossomos completos são separados. Aqui não. Aqui, cromátides irmãs. Na meiose 2, cromátides irmãs são separadas. Na telófase 2, 2 novos núcleos são formados, né? A citocinese reparte o citoplasma, gerando 2 novas células com 23 cromossomos, com metade do número de cromossomos. Ou seja, células haploides, células com metade do número de cromossomos, né? Então, aqui, né, a espermatogênese, que acontece no testículo, a partir da célula germinativa, e a ovogênese, que acontece nos ovários, né, a partir da célula germinativa lá do ovário. Então, a meiose 1, né, ela primeiro, ela
ela tem aquela fase, né, na intérfase, onde ela tem G1, onde os cromossomos se duplicam, e aí vai entrar na divisão meiótica. E vai ter a meiose 1, que tem todas aquelas fases, prófase 1, de recombinação genética. E aí depois vai entrar na meiose 2, né? Fazer prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e gerar duas células haploides com 23 cromossomos, que depois vão se diferenciar em espermatozoides, se diferenciar em óvulo. Então aqui, a reprodução sexuada, né? Ela obrigatoriamente tem que ter essa divisão por meiose, né, gerando células com metade do número de cromossomos. E essa variabilidade genética, né, que eu mostrei no vídeo, da escolha aleatória dos pares e também da recombinação genética do crossing over, sendo que cada célula gerada, né, vai conter metade do número de cromossomos e vai conter uma informação diferente da outra, né? Uma vai ser diferente da outra. Então, meiose com crossing over, né? Cada gameta, né? O gameta feminino é o óvulo, o gameta masculino é o espermatozoide. Cada gameta vai carregar um único alelo para cada característica. Então, dividiu. As cromátides irmãs, elas dividiram, né? Não houve, da meiose 1 para a meiose 2, não tem fase S, né? Então não tem duplicação, replicação. Então na hora que eles se dividem, uma vai conter 23 e outra vai conter 23, né? Porque eles não foram replicados, da meiose 1 para a meiose 2. Então, cada óvulo vai conter metade da informação genética de uma célula, né, comum. Então, um óvulo, né, ou um espermatozoide, ele não é capaz de gerar duas idênticas. Só um óvulo sozinho, ele não pode se dividir por mitose, ele não pode gerar um ser, né? Um óvulo sozinho não pode gerar um ser, né? Eles precisam se fundir. E por isso vem a lei de Mendel. Depois eu vou apresentar Mendel para vocês. Mas eu estou falando primeiro que a primeira lei dele, né, foi ele que descobriu isso, né, que cada gameta, cada célula germinativa continha apenas a metade da informação genética, né, e que para gerar um ser vivo precisava de 2 gametas. Um gameta sozinho não gerava nada, né? Precisava se unir ao outro gameta. Então, essa é a lei da segregação. Segregação é o quê? Repartição, né? Então, hora que se reparte ali, depois da meiose 2, depois da anáfase 2, hora que se reparte ali as cromátides irmãs, cada óvulo gerado vai ter apenas uma informação, né? Um óvulo vai ter uma informação da mãe. O espermatozoide vai ter uma informação do pai, né? Aí a união do gameta da mãe, feminino, com o gameta masculino, é que vai formar uma célula completa. Agora eu vou apresentar o pai da genética para vocês. Gregor Mendel, né? Era um monge austríaco, um estudioso, tinha muita curiosidade com as plantas, né, como era a reprodução dessas plantas. E lembra que lá no começo da aula, eu apresentei para vocês a célula vegetal? Eu falei para vocês que ela era uma célula eucariótica com núcleo verdadeiro, né, assim como as células animais, né, então que ela era uma célula completa, né, e os vegetais, então, como eles são células eucarióticas, células completas, e eles são seres multicelulares, né? Então, eles são capazes de gerar gametas, né? Eles são sexuados, né? Eles têm
divisão tanto mitótica, né, que gerando duas idênticas, quanto a meiótica, lá no sistema reprodutor das plantas. Então aqui tem a planta da ervilha, né? E Gregor Mendel, ele viu que tinha essas anteras aqui, esses grãos de pólen, né? E que tinha esse canal aqui no meio, ó, que era o canal que ele, né, percebeu que era o canal feminino, gineceu. Né? Então tinha o androceu, né, como se fosse assim, os pólens que fecundavam o óvulo, né, da planta e que gerava fruto. No caso, o fruto aqui era a ervilha, né? E ele percebeu que tinha vários tipos de ervilha. Tinha as ervilhas amarelas, tinha ervilhas verdes, né? E ele tinha curiosidade. Então, ele começou com seus experimentos. Né? Primeiro, ele obteve linhagens puras, né? Então, a linhagem saída de uma planta, da planta da ervilha amarela, né? Ela dava ervilhas amarelas. Aí ele pegou uma ervilha amarela, ele pegou uma planta que gerava ervilha verde, né? Ele esperou ela se tornar verde, né? Advindo da mesma planta. E pegou duas linhagens puras e cruzou. Como que ele cruzou? Ele pegou uma planta que produzia só ervilha amarela, ele tirou o androceu, ou seja, o grão de pólen, né, da planta. E pegou o pólen de uma planta verde, né, e colocou o grão de pólen aqui na planta que gerava ervilha amarela. Isso ele fez o cruzamento. Aí esse esquemazinho aqui de cruzamento, ó. Ele pegou a ervilha amarela pura, né, e cruzou com a ervilha verde pura, né, a planta verde que gerava só ervilha verde. Ele pegou o grão de pólen dele e polinizou a que gerava só a planta. Bom, gente, continuando então, no slide que a gente parou, né? O experimento de Mendel, o cruzamento de Mendel. Então, eu tinha apresentado para vocês o Gregor Mendel, né? O monge austríaco, estudioso, que tinha interesse pela reprodução das plantas, das ervilhas. Então, que ele cruzou, né? Ele viu que as plantas tinham material reprodutor feminino, masculino, né? E começou a cruzar, né? Uma planta que dava ervilhas amarelas com uma planta que dava ervilhas verdes. E aí ele pegou uma planta, uma ervilha pura, né? Um fruto puro, que tinha advindo da planta de ervilhas amarelas, né? E pegou o grão de pólen do verde e polinizou, cruzou o verde com o amarelo. E é esse esquema aqui, então. Né? Ele pegou o amarelo, cruzou com o verde e observou seus descendentes. Então, ele observou que todos os descendentes eram amarelos. Bom, por aí, então, ele já viu que a teoria da mistura, que antes os cientistas achavam que os descendentes eram uma mistura dos parentais, né? Então, os descendentes aqui não ficaram amarelo esverdeado. Então, não foram exatamente uma mistura, né? Eles ficaram apenas com a cor dominante, seria uma cor amarela. Né? Daí ele já constatou. Bom, aí, o que ele continuou, né? Ele não parou por aqui. Ele pegou um descendente desse amarelo gerado, né, do cruzamento amarelo com verde e autopolinizou, né? Pegou o grão de pólen, jogou lá no gineceu e observou a geração F2. Na geração F2, ele viu que a cor verde
reapareceu. Então, ele falou assim, bom, então tem a informação da cor verde continuou ali, né? Então, pelo menos uma informação, né, do parental ficou aqui nesse verde, né? E que fez com que ele fosse da cor verde. Aí, então, ele nomeou isso. Ele colocou o dominante em letra maiúscula, o recessivo em letra minúscula. E fazendo o cruzamento, ele viu que no final apenas 25% reaparecia com a cor verde, com a cor recessiva. Então, era geração 3 em 1. 3 o amarelo dominante e 1 a cor recessiva. Bom, então esse outro esquema aqui. Nesse outro esquema, ervilhas amarelas com ervilhas verdes, geração F1 apenas amarela, né? Depois a autofecundação, 2 híbridos cruzados, né? 25% de verde, 75% de amarelo. Então, geração 3 em 1, né? Da primeira lei de Mendel, ainda. Então, Mendel continuou com seus experimentos, né? Ele já tinha descoberto a sua primeira lei, né? Que cada gameta carrega apenas uma informação do pai e uma informação da mãe. E para aparecer a característica, precisa se unir um ovo zigoto para poder produzir um ser, produzir um descendente, uma outra vida, né? Então, na continuação, ele observou outras características além da cor. Ele observou também a forma. Então, ele pôde ver que ele queria saber, como ele continuou com os cruzamentos, que ele queria saber se uma característica estava relacionada com a outra. Ou seja, se o fato da ervilha ter a cor lisa, ou ter a cor amarela, estava relacionado com o fato dela ser lisa, né? Se o fato da ervilha rugosa ser rugosa, se uma característica poderia estar relacionada com a outra. Então ele pegou uma amarela lisa pura, né? E uma verde rugosa pura, né? Advinda da planta. Aí ele viu que no primeiro cruzamento deu amarela lisa. Então ele deduziu que a característica de ser amarela era dominante e a característica de ser lisa era dominante também. Aí ele autopolinizou esse descendente aqui, né? Cruzou ele com ele mesmo, né? E ele então percebeu que os dois híbridos cruzados produziam várias combinações de descendentes, né? Então que tanto amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa, e que essas características, né, amarela lisa, como é dominante, foram 9 descendentes gerados, né? Amarela rugosa, como o amarelo é mais dominante do que ele é uma característica mais dominante do que a forma, né? Então ele apareceu 3 amarelo rugosa, 3 amarelo lisa e 1 rugosa. Então foi a geração 9 por 1, né? Que ele descobriu com essa segunda lei de Mendel dele, que é a lei do arranjo independente, ou seja, que uma característica, para ela se manifestar, ela não depende da outra, né? Uma ervilha, para ela ser amarela, ela não precisa ser necessariamente lisa, né? Ela pode ser amarela rugosa, né? Uma verde rugosa não precisa ser verde, não precisa ser rugosa, né? Que uma não estava dependendo da outra. Então, é a lei do arranjo independente, segunda lei de Mendel, né? Então, bom, pessoal, então foi isso, né? Eu falei de célula, apresentei a célula, né? Falei de genética, né? Porque a célula, ela tem os vários componentes, ela tem o seu núcleo, onde contém as informações genéticas, onde contém as informações, os dados, né? Que a compõem,
todas as suas características. E eu falei, então, de vida, basicamente, né, da natureza. E aqui tá, nessa figura, mostra, né, muita vida no meio da natureza exposta, né, seres humanos, animais, vegetais, em harmonia. Então, lembrando que a vida se formou há 2,8 bilhões de anos atrás. E os cientistas descobriram que a vida começou ali, né, porque eles descobriram o elemento carbono em rochas que datavam dessa época. E a partir do elemento carbono, eles deduziram que a vida teria surgido ali. Por quê? Porque as moléculas, né, que compõem as células, e desde as células mais primitivas, né, elas são compostas de elementos químicos, né, e muito mais da metade da célula, né, é composta por um elemento carbono. Basta a gente pensar que todas as células do nosso corpo contêm esse elemento. E então que a vida teria surgido a partir realmente de uma evolução, né? E que essa evolução, desde o ser unicelular, que se dividia mitosicamente, reproduzindo seres idênticos, né, até um ser multicelular, né, que se sexuado, que conseguiu produzir um gameta de 23 cromossomos, né, com apenas metade da sua informação genética, né, e que esse gameta, por sua vez, precisaria de outro gameta diferente do seu, né, para se fundir e aí formar um descendente. Quer dizer, variação genética, variabilidade genética. E aí a gente já lembra de Charles Darwin, né, que com a lei, né, a lei da evolução, as suas descobertas maravilhosas, que falam que essa maior adaptabilidade, né, essa variabilidade genética, ela proporcionava uma melhor adaptação do ser humano, né? Se eu tenho genes variados, maior variedade de genes, consequentemente, isso ia me possibilitar sobreviver melhor a mudanças climáticas, alterações, né, do meio ambiente, né? E isso foi se constatando com o passar dos anos. Então agora eu faço uma homenagem a Charles Darwin com essa frase dele famosa, né? Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que melhor se adapta às mudanças. Então é aquele que tem maior variabilidade genética, né? Ele sim consegue se adaptar a todas e vai conseguir, né, sobreviver a todas as catástrofes, né? As catástrofes climáticas. Então é isso. Obrigada a vocês, obrigada pela atenção e tenham um bom dia.